Vamos lá? Tem que fazer o café. Então vamos lá para o nosso último bloco de hoje. Vamos lá, com força, 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 força. Todo mundo aí voltando. 5 minutinhos, só foi 5 minutos. Quanto é que tá o jogo aí, Érica? 0-0? Tá perdendo? Sério? Tá 0-0. Vai para os pênaltis. Vamos lá. Vamos lá, então. Já vi que nós teremos que ter mais uma aula, né? Já vi que não vai dar essa. Hoje a gente vai bater a meta, a gente vai fazer até onde vai. E depois a gente vai fazer sábado que vem, se for o caso, faz outro sábado, faz madrugada, a gente vai tranquilo, tá? Não tem pressa não, vamos estudar. E eu adoro ficar aqui tomando a tarde de vocês aqui. Adoro estudar com vocês, principalmente o pessoal da mentoria, meus alunos, todos são meus alunos queridos aqui, né? Estou aqui para te ajudar. Então vamos lá. Já vou pedir para você, meus alunos da OAB, né? Se vocês puderem, mais uma vez aí, eu vou pedir mais uma vez, você dá um print na tela, marca aí, @Prof. Kleber Pinho, que eu vou repostar. Não vou repostar ainda, que está gravando no meu celular aqui, tá? @Kleber Pinho. Se quiser também, @Mentoria Kleber Pinho também. Já se adicione, faz isso aí que vocês vão estar me ajudando pra caramba, que aí eu já posso convidar os outros alunos para assistirem a próxima aula. Então faz isso aí. Grifa aí, tira um print de novo, se for o professor tá acabando, o professor tá com força, tá tomando café. Vou fazer uma pose aqui para você, tirar uma foto minha, vai. Bonito, né, Juliana? Puta que pariu, né? A mulher, minha esposa, quando me viu assim, me apaixonou na hora. Falei, esse baixinho aqui, Ave Maria. Eu já contei para vocês, né, que eu conheci ela numa festa na OAB, né? A gente tava olhando lá, ela olhando ali, e aí eu chamei ela para dançar um forró, né? Isso é verdade, eu fui fazer chamar para dançar um forró. É verdade, lá na festa junina na OAB, aí eu abracei ela pela cintura, né? Que ela é mais alta do que eu, né? Fiquei dançando assim, na cinturinha dela, e ela com o braço assim, eu na cinturinha dela, dançando assim, né? Meu nariz vai no umbigo dela, que ela é mais alta, e dançando. Viu esse baixinho aqui, ó, fica apaixonada. Ficou uma semana me ligando, desesperado. Aí tive que dar uma moralzinha pra ela. Vou falar que é o contrário, né? Vambora, lá que conversa fiada, professor. Vamos lá. Alienação de coisas aprendidas. 122, esse aqui é tranquilo, vamos lá. Esse aqui dá para fazer só a leitura dele. Sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas, né? E o 124A fala, nas hipóteses de decretação de impedimento de obras de arte ou de outros bens de relevância e valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, cuidado, grifa aí, se o crime não tiver, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Veja, cuidado, se o crime não tiver vítima determinada. Gente, eu estou falando aqui na fase já processual, tá? E não tem que ter vítima, se tiver vítima determinada, aí esses bens, obras de artes, aí não tem como. Senão, poderá ser destinado aos museus. Continua o artigo 133, vamos lá. Quem está perdido aí, estou na página 14 agora, lá na cabeça da 14. Cabeça da página 14, fala assim, transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício parou. Bota a cabeça. Lembra que eu disse no início da aula, eu falei, gente, o que tiver de ofício do juiz, você fica atento, que não tá valendo mais, só que nessa daqui não é produção de prova, tá? Isso aqui não é produção de prova. Então, esse de ofício pode. Conversão preventiva, aí não pode, mas aqui ele pode. Essa questão aqui é questão de venda de produto do bem apreendido. Aí beleza. Então esse de ofício aqui tá valendo, não foi revogado. Beleza? Beleza? Tranquilo? Anotaram isso? Esse de ofício aqui tá valendo. Ou a requerimento do interessado do Ministério Público determinará a avaliação do bem, avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento terá sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Beleza. O que for vendido vai ser direcionado aos cofres públicos ou ao terceiro que foi prejudicado com aquele bem, que necessitava daquele valor. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao fundo penitenciário, salvo exceto se houver previsão diversa em lei especial. Então, o parágrafo 1º você tem que ler conjugado com o parágrafo 2º. Então, o que não for de terceiro, o que não for de pessoas terceiro de boa-fé, o dinheiro arrecadado com a venda da lancha que foi apreendida, ou produto do crime, por exemplo, assim, se tiver devendo, o cara falou, essa lancha aí, eu comprei ela dele, e os senhores apreenderam ela, então eu quero de volta. Aí, toma aqui o dinheiro. Agora, se não tiver a destinação certa, não tiver a lei não determinar, vai para onde? Vai para o cofre público. Qual o cofre público? Fundo Penitenciário Nacional. Beleza?
Fundo Penitenciário Nacional. Quando eu falo de Fundo Penitenciário Nacional, Liliane, eu lembro de quê? Liliane, o Júlio, quem mais que eu tô, a pessoal aqui, quem mais tá aqui? Tá faltando galera aqui, hein? Felipe, quando eu falo de Fundo Nacional Penal, eu tô lembrado de quê? Lembra de estado de coisa inconstitucional, lembra disso. Lembra que quando o Supremo julgou o estado de coisa inconstitucional, naquela DI, ele liberou o Fundo Penitenciário Nacional e determinou a audiência de custódia, né? Beleza? Vamos voltar aqui. Aí eu continuei falando, né? Eu falei, fiz um paralelo antes e depois, coloquei para você o 122, coloquei 130, beleza. E eu fiz uma diferença lá embaixo, tá? Produto do crime e proveito do crime. Eu fiz uma diferença para você, uma diferença conceitual, para você saber o que é produto e o que é proveito. O produto do crime é objeto conseguido com atividade criminosa. Exemplo, bicicleta furtada, a passiva de busca e apreensão, inclusive, tá? Bicicleta furtada, carro furtado, a gente chama isso em latim, coisa em latim significa o quê? Res, né? Furtada, res, o quê? Furtiva. Em latim, se você quiser deixar a prova bonita, res furtiva, né? Eu ouvi falar de res pública, coisa pública, res é coisa, res furtiva, res pública. Então, quando você quiser ofender alguém, chamar de coisa, ô seu res, chama de res, ele não vai entender nada, você está chamando de coisa, ou sou coisa, mais ou menos assim. Tá, essa foi péssima, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, coisa, produto do crime é res furtiva, é produto do crime. Cara, eu me divirto, adoro dar aula, porque às vezes eu faço palhaçada, idiotice. É melhor ao vivo, né? Mas a gente tá, né? Eu gosto, às vezes eu tô me acostumando muito por esse modo à distância, porque eu posso, você pode estar na sua casa, né? A gente tá contando piada aqui, conversando, falando sobre direito, brincando, trocando ideia, rindo aqui, e eu acho legal, nos aproxima, né? Você fica tranquilo, você ficar em casa, né? Um cafezinho para quem tá assistindo ao vivo. Ó, pra cá. Onde eu estava, proveito do crime. O que é o proveito do crime? O proveito é o chimarrão, né? Nós tomando café. Objetos conseguidos com utilização e especialização do produto do crime. Câmera fotográfica comprada com dinheiro subtraído. Bom, a gente pode até fazer um dia aqui uma legislação penal especial, lavagem de capitais, a gente pode falar sobre abuso de autoridade, a gente pode marcar um dia para isso. Estou até pensando em fazer isso, uns modos disso, tortura, hediondos, e aí o pessoal da auditoria vai estar no pacote já e o pessoal de fora pode participar de crimes especiais, né? E aí eu aproveito esse tempo que o pessoal vai fazer para a polícia e outros mais. Então, provavelmente, a gente vai ter mais rotatividade nesses cursos aos sábados. Eu estou pensando também em fazer durante a semana. Mas durante a... eu vou deixar vocês informados a respeito disso. Vou divulgar mais essas aulas online para a gente poder trabalhar bastante. E está bem atualizado. Ela não deve estar... Não, Juliana, está aqui em casa, está aqui no quarto. Só que aqui em casa a acústica não é muito boa. Ela não ouviu. Mas se eu ouvir, ela falava, né? O pessoal da segunda fase, quem fez comigo a segunda fase, lembra ela gritando comigo. Eu não confio em você, né? Eu falava muitas vezes, porque eu ia deixar a janela aberta, e eu não confio em você, você vai deixar a janela, vai molhar toda a casa. Tá, larga a minha vida, vem pra cá. Então, volta aqui. Então, continuando aqui. Então, o proveito do crime é o que o cara refez, o cara reveio. O cara fez dinheiro e comprou uma caminhonete com aquele dinheiro do crime. Isso é proveito. E o proveito do crime pode ser leiloado, pode ser apreendido? Pode. Ok? Normalmente, o produto do crime é devolvido a quem, de quem era dono. Se o cara furtou a bicicleta de alguém, o produto do crime vai ser voltar para ele. Agora, o proveito do crime é o que o cara fez dinheiro com isso. O cara tá traficante. Fez dinheiro com isso, comprou uma mansão. Isso é proveito. Isso pode ser leiloado tranquilamente. Pergunto, a polícia pode usar um carro que foi arrestado, penhorado? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Polícia Militar, Polícia Civil pode usar o carro? Pode. Hoje pode. O pacote anticrime colocou isso. Pode existir essa ocorrência agora. Tá na nossa pauta aqui falarmos sobre isso, tá? Vamos avançar. Utilização... acabei de falar, né? Acabei de falar. Tá aqui a próxima. Utilização de bens, olha lá, utilização de bens sequestrados e apreendidos pelos órgãos de segurança pública. Artigo 133A, 133A fala, o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bens sequestrados, apreendidos ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública previsto no artigo 154. Exército, Marco pode utilizar como tenente lá, ele pode requerer. A Marinha, a Aeronáutica, a PM, PF, PRF, ok? Esses podem fazer requerimento para a utilização de bem apreendido, buscado e apreendido. Antes
tinha regulamentações a respeito disso. Agora está na lei. Está no processo penal. Existia a lei de legislação própria esparsa, né? Cada um legislava a respeito. Agora existe já estabelecido, de forma geral, no CPP. Bacana. Beleza. E obedecendo, acho que aí é tranquilo. Aí, parágrafo 4º, esse ponto a gente vai avançar um pouquinho mais, que não tem muito mistério. Também não deve ter muita incidência em prova. Né? Isso aqui é mais para você, Júlio, que está estudando uma magistratura, a respeito na parte final, aí dá uma olhada mais aprofundada. Vamos falar do tópico 8 já. Tópico 8, impedimento e julgamento do juiz que conheceu o conteúdo da prova ilícita ou derivada. Esse artigo é o 157, parágrafo 5º, o parágrafo 5º, ele está suspenso pelo STF, não tem aplicação, tá? Não tem aplicação esse 157, parágrafo 5º. Fala sobre o 157, parágrafo 5º. O juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão, beleza? Então, o que é? É uma interpretação simples. Se o juiz, tudo que é a sacada, que eles querem fazer, é evitar que o juiz fique contaminado. É evitar que o juiz fique contaminado. Porque se o juiz ele tomou conhecimento daquela prova, pensa comigo, todo mundo agora aqui é magistrado. Você determinou, na fase de inquérito policial, a busca e apreensão de bens do sujeito. Você autorizou, melhor dizendo, você autorizou a busca e apreensão, você autorizou a prisão preventiva dele, determinou, devidamente requerida. Ele foi solto. Começou a ação penal. Você determinou a busca e apreensão de alguns bens. Você ouviu ele no inquérito policial, ele não confessou na ação penal. Você fez várias medidas de proteção contra esse cara. Prisão preventiva, parará, soltou ele. Quando você vai sentenciar, fala para mim. É mais fácil você condenar ou mais fácil você absolver? Na moral. Você fez várias medidas. O Ministério Público Mundo Atuante prendeu o cara, tinha indício, realmente o cara cometeu o crime. Parará. É mais fácil você condenar. É óbvio que é mais fácil você condenar. Porque você já passou por isso que eles criaram o juiz das garantias, para que o cara na fase investigatória ele não fique contaminado para a ação principal. Porque, cara, eu sei, eu tenho amigos, tenho um grande amigo, professor Walter Simeone, meu amigo lá de Sorriso, foi meu amigo de Pedro Silas também, em Porto Velho, meus amigos professores, magistrados, Fábio Petengil, né? Alguns conhecem, vai até engasgar Flávia Dias, Fábio Petengil, né? Que foi lá do Univag, professor aqui também magistrado, gente boníssima. Né? Todos que eu converso, quando a gente tem papo aberto, eles falam que realmente é complicado. Você queira ou não queira, você é ser humano, você já está contaminado com aquela situação. Você já está contaminado com isso. Quando você vai sentenciar, não tem como, fica mais difícil você sentenciar do que você absolver o cara. Então, o que o Código de Processo Penal quis dizer? O que o pacote anticrime trouxe? Trouxe situações para segurar o juiz. Calma aí, juiz. Pensa comigo. Eu, quando advogado na parte trabalhista, tinha uma situação, vou contar para você poder entender essa parte, que o sujeito numa empresa, uma empresa transportadora grande aqui em Cuiabá, e o cara era um gerente, que era muito amigo do dono da empresa, e esse gerente, presta atenção, Laís, ele só assediava as suas funcionárias gestantes. O cara era taradão, mas ele só gostava de assediar, sexualmente falando, as gestantes. Sei lá, cada um tem só, eles têm essa tá. E o cara assediando essas meninas, e uma das meninas que foi a cliente do escritório, na época eu era estagiário, ela foi e gravou o áudio em MP3 na época, da conversa dele, e ele batendo duro, parará, batendo duro, parará. Beleza? Você sabe, como eu, que gravação telefônica é diferente de interceptação telefônica. A gravação da parte é admitida no processo. A gravação telefônica é admitida no processo, é diferente da interceptação. Quando eu gravo você e tem situação de prova para me evidenciar, para que eu seja absolvido, eu posso utilizar. Só que nesse caso era um processo civil e ela estava processo trabalhista, né? E ela queria para acusar o cara. Então realmente existia bloqueios que realmente essa prova não ia ser admitida. Vocês estão comigo? Bacana? Só que ela gravou. O que eu fiz quando estagiário? Pedi o quê? A juntada. Eu sabia que ia dar pau. O juiz não ia admitir a prova.
Mas fala para mim. Situação de assédio sexual. Um processo trabalhista. Um monte de estagiário lá dentro. E o CDzinho ali, de bobeira. Ah, vamos ver essa porra aí, juizão. Resultado, eu sei que eles ouviram o áudio, o cara foi condenado, eles ouviram o áudio. E quando tem estagiário ainda, fala que é segredo de justiça é famoso ainda, que vê mesmo, né? É uma trem, né? Somente se for estagiária. Mentira. Estagiário é pior que estagiário, né? Homem é mais fofogueiro que mulher. E aí aconteceu? Ouviram, e o que foi? O juiz foi e sentenciou. E até a sentença olha, eu rejeito a prova realizada, rejeito a prova juntada aos autos, porque fere a Constituição, beleza. Mas condeno a empresa, né, que era trabalhista, a R$60 mil de condenação por danos assédio sexual. 60 mil. Eu era estagiário. Fala para mim o que eu ganhei nessa época. Experiência. Experiência, né? Experiência, porque é experiência, né? Eu, inclusive, eu fiz até até o TST, eu fiz até o revista na época, né? É experiência. O que eu quero dizer para vocês? O juiz estava contaminado. Ele ouviu a prova lista, contaminou e sentenciou condenando o sujeito. É isso que esse artigo quer evitar. O 155, parágrafo 5º é isso. Que o juiz ele não ouça, para que ele não fique contaminado com a prova. Essa é a razão do artigo 155, parágrafo 5º. Que o juiz não fique contaminado com a prova. Beleza? Maravilha. Mas, como eu disse para vocês, ele está suspenso. Vamos fechar o último bloco da nossa aula de hoje, que é a cadeia de custódia. Nós chegamos ao tópico 9, tinha mais até 15, né? Mas essa daqui realmente é o filé que também eu queria falar muito. Eu queria falar sobre juiz das garantias, falei. Queria falar muito da NPP, falei pra caramba. E agora da cadeia de custódia, que também está vigente e está valendo. Vamos lá. Cadeia de custódia, cadeia, não é cadeia de prisão, gente. Cadeia é a sequência de atos para a proteção da prova. Você lembra dos filmes de CSI na New York, CSI em Miami, CSI em Brasília, CSI Ponta Porã, tem CSI, né? Então, o CSI em CPA, então tem o CSI, né? Tem o CSI. O CSI, você vê aqueles filmes lá, né? Prova 1, um saquinho. Prova 2, prova 3, não tem isso dentro dos saquinhos separadinhos? A gente vê isso nos filmes. Aqui no Brasil, eles legislaram essa sequência de prova, com a ideia de ter lacres determinados, anotações da sequência, um banco de dados para que isso funcione de forma positiva. Cara, bacana, top, ótimo, porque realmente eles regularam que já existia isso, tá? Quebra da cadeia de custódia, existia isso na jurisprudência, e eles trouxeram isso para a lei. Veja, a jurisprudência, né? A jurisprudência influenciando a lei, né? Os costumes gerando o que? A lei. Bacana? Isso é a ideia do movimento comolau para o civil, né? Que é a jurisprudência para a lei. Então, nós temos que o seguinte, nessa condição, a cadeia de custódia, ela vem tratada no artigo 158 e seguintes, né? Vai até o 158F. Lá embaixo, já no meu resumo, passa a parte das leis, né? Passa a parte da lei em si, propriamente dita, depois que você vai praticar em casa. Né? O pessoal da mentoria, que está começando agora desse ano, vocês vão passar por toda essa matéria de novo, tá? Vocês vão ter toda essa matéria de novo. Tudo de novo, tá? Hoje é só um petit gâteau, só uma beliscada, só um aperitivo. Vocês vão ter que estudar tudo de novo na mentoria. Beleza? De forma mais aprofundada aí, que tem mais exercícios, né? Então, a ideia da cadeia de custódia, a ideia da cadeia de custódia é a ideia, o que seria isso, né? É esse conjunto de procedimento utilizado para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu conhecimento até o descarte. Pode anotar no seu caderno. Cadeia de custódia é aplicada para os crimes não transeuntes. Anota. Cadeia de custódia, isso não está no material. Se você não anotar, vai ficar solto. Cadeia de custódia é aplicada para os crimes não transeuntes.
Ou seja, não transeuntes, ou seja, crime que deixa vestígios. Eu sei que você pensou em crimes materiais, né? Crimes materiais, a gente fala de crimes materiais formais ou de mera conduta, quando a gente se prende à consumação do crime, né? Mas é bom para a questão processual você mencionar na sua prova dissertativa que a cadeia de custódia ela foi feita para crimes não transeuntes, ou seja, crimes que deixam vestígios. Um crime de injúria, a pessoa olha para sua mãe é rapariga, sua mãe tem saco de areia, né? Fala isso. Xinga outra pessoa, rapariga, rapariga. Xinga todo mundo, mas não xinga minha mãe, né? Aquela briga, não pode xingar a mãe, né? Então, xingou outro, tem como você colocar o palavrão dentro de um saquinho, prender e colocar prova 1 e mandar? Não tem como, entendeu? É um crime que não deixa vestígios. Então, esse tipo de crime não aplica o que é a cadeia de custódia. Bacana? Engraçado, a lei, ela não traz conceitos. Lei não traz conceitos. Normalmente a lei não traz conceitos, ela traz condutas. Mas essa parte, ela trouxe conceito, o que é vestígio. E isso é perigoso? É perigoso. Por quê? O examinador pode colocar um conceito e perguntar: o que é isso aí? É vestígio? O que é isso aí? Esse é o complicador. Então, o que é bom? Você analisar cada conceito legal, né? Ela trouxe, por exemplo, o conceito de, lá em cima, vou voltar aqui só um pouquinho, só para a gente voltar aqui. Lá na parte de, lá no primeiro, no artigo 158b, fala assim, a cadeia de custódia compreende rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Reconhecimento, aí ele conceitua reconhecimento. Isolamento, aí ele conceitua isolamento. Fixação, mesma coisa. Depois, coleta, acondicionamento, e vem citando, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, ok? Armazenamento, descarte. Então, ele conceituou cada ato da cadeia de custódia. Então, tem que ficar atento para os similares, tá? Isso aqui é uma prova mais avançada. OAB e não cai esse tipo de prova, não cai esse tipo de questão assim conceitual. É mais a prova mais avançada. Estou falando de investigador, daí para cima, ok? Beleza, vamos continuar aqui. O início da cadeia de custódia, quando começa a cadeia de custódia? Ela começa, primeiro, com a preservação do local do crime e com os procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência do vestígio. Lembra lá no artigo 6º do Código de Processo Penal? A autoridade policial irá até o local, irá preparar para preservar o local do crime. Lembra disso? Está falando, o início da cadeia de custódia começou ali, quando eu vou preservar o local do crime para que não seja modificado. Lembre, né? Se o agente público, ele modifica o local do crime, comete qual crime? Crime de abuso de autoridade. Tá? Se ele mudar o local do crime, comete crime de abuso. Se for agente público, comete crime de abuso de autoridade. Bacana, se for particular, aí vai para o 347 lá do Código Penal. Beleza. Maravilha. E aí vem falando o seguinte, o que se entende por vestígios? Vestígios é todos os objetos ou material bruto, visível, latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito policial ou processo devem ser tratados na forma do CPP, mas que ficam responsáveis pelo detalhamento e forma de cumprimento é o chamado órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Quando foi determinada a lei, quando foi alterado, normalmente quem realizou essa situação de recebeu essa função, normalmente as polícias técnicas, né? Nós temos aqui no Mato Grosso a Polícia Politécnica, e ela recebeu essa missão de ser um órgão central de perícia oficial de natureza criminal, e os outros estados para se adequarem a essa função de acolhimento dessa prova, desses vestígios, ok? E aí o artigo 158b vem trazendo o que é a cadeia de custódia, reconhecimento e isolamento, e como eu falei para você, tem que dar uma lida a respeito desta sequência, tá? Eu vou destacar duas aqui, vamos lá. O processamento, o acondicionamento, processamento e o armazenamento. Pode anotar aí para vocês, se você quiser grifar, o acondicionamento 5, o processamento o 8, inciso 8, e o armazenamento, o 9.
Acondicionamento é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta do acondicionamento. Bacana? E aí eu tenho o processamento, exame pericial em si. Então, o processamento é a perícia realizada, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de obter o resultado desejado. Então, presta atenção, o processamento já é o trabalho em cima do vestígio. Me dá um exemplo, professor, exame de corpo e delito. O exame de corpo e delito é uma hipótese de processamento já da realização da cadeia de custódia. Você pode colocar como exemplo aí, não coloquei, mas pode anotar do lado aí, ó, lá na parte do processamento, no inciso 8º, coloca lá no exemplo, exame de corpo e delito. Meus amigos, exame de corpo e delito não é só na pessoa, tá? Se eu tenho um documento falso, é feito o exame de corpo e delito no documento falso. Então, o exame de corpo e delito, você pensa, professor, é quando eu vou lá. Não, não é só física, não é só pessoa humana, não, tá? Exame de corpo e delito é o exame do corpo. Qual que é o corpo do delito? É a cédula da identidade falsa. Então, vou analisar ela. Então, cuidado, tá? Então, o exame de corpo e delito não é só uma pessoa, porque a gente está acostumado a ouvir isso, né, no dia a dia. E o último que eu falei é armazenamento, é o procedimento referente à guarda e condições adequadas, beleza? Toma cuidado com esses 3 conceitos aí. E aí eu vou avançando, e eu quero falar com vocês um julgado agora de 2017, tá? Que é a respeito do lacre, tá? Onde que tá isso, professor? Tá na parte mais embaixo um pouquinho, tá? Fala do acondicionamento, tá assim, a ausência de lacre em todos os documentos por si só, nulifica toda a prova? Não. Cada prova realizada vai ter que ser realizado um lacre. O STJ, desde 2017, já falou, se faltar um lacre, não quer dizer que haverá nulidade daquela prova, tá? Então, a ausência de lacre, pelo entendimento 2017 do STJ, ainda é isso, tá? Vamos ver agora com as futuras decisões do STJ, quando começar a acomodar, ou quando chegar a essas questões ao STJ e STF, vamos ver qual é a posição dos seus tribunais superiores. Mas, por enquanto, a ausência de lacre não gera nulidade, tá? Central de custódia, eu vou pular essa parte, né? Central de custódia, e aí eu tenho as medidas. Não, tem que falar, é o 18E, né? O que é esse central de custódia, né? Todos os institutos de criminalistas deverão ter uma central de custódia, central que vai cuidar dessa custódia, de custodiar, ou seja, de guardar esses vestígios, né? A gestão deve ser desvinculada diretamente do órgão central de perícia, né? Deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia. Então, eu terei o órgão central de perícia e eu terei essa central de custódia, onde vai ser realizada a guarda desses documentos, dessa prova. Beleza? Eu acho que dá para avançar mais. Eu encerrei cadeia de custódia, tá? Deixa eu falar só mais uma e aí a gente encerra a aula de hoje. Deixa eu falar, essa aqui é curtinha, né? Medidas cautelares diversas da prisão, artigo 282, parágrafo 2º, né? E aí, já vou descer lá embaixo, vou descer aqui, ó. O que era antes e o que é agora, né? Após a lei pacote anticrime, o juiz pode conceder medidas cautelares de ofício, isso aqui é importante. Vamos lá, para tudo. Olha para mim, levanta a cabeça. Olha para mim, levanta a cabeça. Presta atenção. Você sabe que existem as medidas cautelares de apreensão, de arresto, sequestro de bens, e tem a medida cautelar diversa da prisão de pessoa, que eu posso ter, por exemplo, monitoramento eletrônico é uma medida cautelar diversa da prisão, ou seja, ao invés de manter o cara preso, ele fica monitorado, tá? É uma medida cautelar? É uma medida cautelar. Então, a medida cautelar pode ser de bens ou pode ser de pessoas. A pergunta é, essas medidas cautelares determinadas podem ser dadas pelo juiz de ofício, sem provocação? Segue o que fala o artigo 3A. Sistema acusatório. Falou de produção de prova, falou de arrestamento, falou de sequestro, falou de medida cautelar diversa da prisão. De ofício, não existe mais. O juiz não pode determinar, por exemplo, que o cara fica obrigado a comparecer em determinado local ou distanciamento da vítima. Ok? De ofício. Ele precisa ser provocado. Por quê, professor? Por fato do artigo 3
A que fundamenta isso. Sempre, olha lá, olha lá. No início da aula, eu falei para vocês, o 3A, ele irradiou todo o processo penal. Ele irradiou todo o processo penal. Falou, a partir de hoje, falou em medidas cautelares, falou de prova, juiz, você não faz mais nada de ofício. Deixa te provocarem. Ou a defesa ou até a acusação. Beleza? Ou melhor, ou a acusação ou até a defesa. Mas o juiz não pode determinar de ofício medidas cautelares, e isso está constando agora no artigo 282. Foi retirada a palavra de ofício. Tá? Olha lá a comparação, né? Antes era assim, estou lendo o artigo 282, parágrafo 2º. Antes do pacote, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, parará. Continua. Atualmente, 282, parágrafo 2º, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento, ou seja, a palavra de ofício não existe mais. Então, não é possível mais o juiz decretar de ofício, tá? E hoje também há uma fixação de 5 dias, olha lá. Parágrafo 3º, ressalvar os casos de urgência ou perigo de ineficácia de medidas, o pessoal da OAB anota, primeira fase anota, polícia anota, todo mundo anota. O juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Não tinha isso antes, não tinha prazo. Quando o juiz determinava a medida cautelar, o juiz não tinha prazo. Hoje não. A lei falou, juiz, cutucou ele, 5 dias. Dá 5 dias para a parte se manifestar. Ok? Então, determinar a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Então, a parte agora tem 5 dias para manifestar, não está mais solto. Tá? E os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elemento, no caso concreto, que justifiquem essa medida excepcional. Então, veja, o juiz agora, uma medida cautelar diversa da prisão, ou outra medida, um arresto, um sequestro de um bem, se isso causar um prejuízo ao criminoso, digamos assim, ele tem que fundamentar. Hoje, o juiz, tudo ele tem que fundamentar. Vocês vão ver quando a gente estudar prisão preventiva na próxima aula, você vai ver que tudo ele precisa fundamentar. Se não fundamentar, inclusive tem, lá no 564 agora, tem uma nova hipótese de nulidade processual. Pessoal da segunda fase aí, pessoal da defensoria segunda fase. Nulidade processual que tem que ser mencionada na preliminar de mérito. Beleza? E aí o parágrafo 4º também foi retirado de ofício. O juiz não pode mais de ofício, por exemplo, substituir a medida cautelar ou decretar prisão preventiva, mesmo em caso de descumprimento das obrigações impostas. Lembra-se que você aprendeu isso. O juiz determinou para o cara fazer, o cara falou assim, olha, você vai fazer isso, mas se você não fazer, eu vou converter em preventiva. Beleza? Ou se o cara é preso em flagrante, você é preso em flagrante, ou vou converter em preventiva. Hoje, a preventiva, para ser convertida, grava, levanta a cabeça um pouquinho, vamos lá, levanta a cabeça, vem comigo, olha para mim. A preventiva, medida cautelar, só pode ser determinada, a substituição para a preventiva só pode ser convertida se houver provocação. Ou seja, prisão preventiva tem que existir provocação para qualquer situação. Para decretação dela, para conversão de flagrante ou para substituição pelo descumprimento de uma outra obrigação imposta. Juiz de monitoramento eletrônico. Ontem passou esses dias que o cara colocou a tornozeleira ligada numa placa de ferro lá, no esgoto, para poder carregar. Ele fez um gato nela. Ou então, se ele romper a tornozeleira, beleza? Tranquilo? É uma medida cautelar que é o monitoramento. Pergunto, o juiz pode de ofício. Ah, você rompeu? Vou decretar prisão preventiva para você. Ele pode sozinho? Não. Alguém tem que ir lá e cutucar ele. O promotor tem que pedir. Excelência, converte preventiva. O juiz fala, beleza, agora eu converto. Medida cautelar. Então, converter para preventiva tem que ser o quê? Provocado. Bacana? Deixa eu ver aqui. Isso, eu falei a mesma coisa, né? Revogar também a medida cautelar. Juiz de ofício revogar a medida cautelar, né? Ah, tá. Revogar, ou seja, beneficiar o criminoso, olha para mim. Olha para mim. Revogar para beneficiar o criminoso pode de ofício. Lembre-se, tudo de bom pro criminoso, meus amigos. Revogar de ofício, não, eu vou tirar, coitado dele. Vou tirar. Ele pode fazer isso? Pode. Agora, revogar e converter outra, não pode, tem que ser provocado. Entendemos isso? Então, se for para beneficiar, o juiz pode de ofício? Pode. Se for para prejudicar, ele pode de ofício, ou seja, sem ninguém falar para ele, não pode. Bacana? Anotar essa parte, bem que está bem mastigado no material, é o parágrafo 6º. E aí começa a parte de prisão cautelar, né? Prisão cautelar 283.
E eu vou deixar essa parte de prisão cautelar para nós falarmos aí na próxima aula. Já está ótimo, já atingimos aí 3 horas de aula, mais um pouquinho, está bem cansativo já quero encerrar. Então, pessoal aí, tira uma foto aí, pessoal, dá um print na tela aí, marca os seus amigos, fala que semana que vem vai ter a segunda parte, aqueles que queiram se inscrever, tá aberta a inscrição, essa aula vai ser gravada, o cara poderá assistir depois, tá? Divulguem aí o nosso curso, não vou fazer foto selfie que não dá, mas obrigado aí pela atenção, semana que vem estamos aqui de novo, deixa eu mandar um abraço para todo mundo aí, pode abrir e falar um oi aqui, Andressa,